tudo bem? Estamos aqui então com o Padre Laine. Tudo bem, Padre? Muito bem, estamos aí. Então, hoje nós vamos falar sobre uma data que para alguns conhecem, outros é só mais um feriado, que é sobre o Dia de Finados, a importância dele para o cristão. Então, Padre, para começarmos, queria lhe perguntar, quando foi que começou essa data de finados, essa tradição de rezar pelos mortos, principalmente nos católicos que eu vejo nas missas, eles acabam sempre rezando pelos falecidos, pelas pessoas que já faleceram há mais de 30, 40 anos, né? Quando começou então toda essa tradição? Bom, isso se perde na história, não dá para dizer assim quando exatamente, que data que isso começou, mas se perde na história. E está ancorado nos nossos sentimentos, né? Primeiro, o sentimento da saudade. Nós não queremos que a memória se apague, nós não queremos que a pessoa desapareça, né? Então nós vamos recordando a memória das pessoas que faleceram com frequência, às vezes com eventos da nossa história, momentos de família, aí recordamos a memória das pessoas assim. E além de tudo, tem a questão da nossa fé. Nós cremos, porque Jesus nos ensinou, que quem vive e crê em mim, disse ele, não morrerá eternamente. Então para nós, morre o corpo, mas permanece o espírito. Então, se permanece o espírito, não está morto. Então, nós rezamos, continuamos rezando. Está lá também no livro de Macabeus, que é uma parte da história judaica. Então, é uma história antiga dos judeus e que mostra lá que Judas Macabeus faz uma coleta de dinheiro para ser enviado ao templo, onde lá vão comprar os animais para o sacrifício em memória daqueles que morreram em batalha. Então, eles já era o costume deles fazerem isso, e nós herdamos esse costume dos judeus, dos hebreus, até antes disso. Então, nós fazemos parte disso. E além de tudo, nós temos o dado da fé, né? Porque nós cremos na ressurreição. Então, a memória dos mortos, nas celebrações da missa, faz isso, né? Traz isso. Eu sempre gosto de recordar uma frase que tem num túmulo do Júlio de Castilhos, que está no cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre. Uma frase com umas letrinhas bem pequenininhas, um túmulo gigante, mas letrinhas pequenas está escrito assim: o esquecimento é o nada, a glória é a outra vida. Claro que ali estava com um sentido diferente, né? Mas eu sempre reflito que de fato é isso, né? O esquecimento é o nada, e nós não nascemos por nada. Nós nascemos para ser, nós nascemos para a eternidade. Então a glória é a outra vida, e a outra vida é a participação depois dessa na glória e na vida de Deus, né? Então todo o sentido está por aí, mas quando começou, se perdeu na história, né? Sabemos que desde sempre a humanidade cultuou a memória dos mortos como história pessoal, como história de família, como história social, e não por acaso de vez em quando em cidades tem monumentos com memória de pessoas importantes da história que fizeram parte daquela história ali, né? E que estão lá, aquela estátua ou a placa ou sei lá o que for, para sempre recordar a memória daquele personagem. O senhor falou duas palavrinhas que eu acho que são importantes, que talvez possa ter uma ligação: ressurreição e vida eterna. Então podemos dizer que essa data também está ligada à oração do creio? Claro, cremos na ressurreição dos mortos, na vida eterna, amém, dizemos lá, né, na conclusão. Justamente por causa disso tudo que eu tinha falado antes, né? Porque Jesus nos disse isso. E ele tem um texto de São Paulo que diz assim: Cristo morreu e ressuscitou como primícias, né, como o primeiro. E a partir dele, então, também nós morreremos e ressuscitaremos. Então nós vivemos na nossa vida como uma preparação para isso. E deve ser uma boa preparação, né? A gente não deve perder tempo. Claro, não é viver a vida com a cabeça no túmulo, né? Não é isso. Mas é saber que a nossa vida não é aqui, não é para sempre. Viveremos um número determinado de anos e lá pelas tantas vamos partir dessa vida e começar a viver a eternidade.